Mais uma vez, boa noite para vocês que eu ainda não vi, que entraram um pouquinho depois. Muito bom, as crianças também já vão sair para a sua sala aqui do lado. Eu sempre estranho nessa época do ano. Começa a ficar um pouquinho mais frio lá fora e a gente desliga os ventiladores, aí não tem aquele som, sabe, do ambiente, fica aquele silêncio todo, é estranho, de verdade, na hora que eu estou aqui falando, mas ora por mim, eu acho que eu consigo superar esse sentimento e pregar a palavra de Deus hoje. Gente, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 10, acompanha aqui no telão, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Versículos 8 e 9 nos dá uma verdade que é fundamental para a nossa fé, que todo cristão tem que entender e tem que abraçar. Todos nós temos que entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que a salvação que vem de Deus, vem dele e somente dele, que é pela graça, a bondade, a misericórdia dele. Ele chama de um presente, é um dom, é uma dádiva, é um presente que Deus derrama e oferece para nós. Ou seja, nós como seres humanos, mesmo que nós não merecemos nada disso, mesmo que nós não temos mérito nenhum, nada de bom dentro de nós que merece esse presente, mesmo que nós não podemos trabalhar, não podemos fazer nenhuma obra boa, um ato religioso, nem passar por nenhuma cerimônia assim religiosa para merecer isso, mesmo assim, Deus pela sua graça, Ele oferece esse presente para toda a humanidade, para todos nós. E Ele promete, através da sua palavra, que independente de quem você é, independente da sua idade, independente da sua raça, independente de onde você vem, independente da quantidade de pecados que você já cometeu no seu passado, a Bíblia nos promete que se você se arrepender daqueles pecados, se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador deste mundo, se você crê nele e você entrega a sua vida para Ele, pela fé, que você aceita esse presente da salvação. E isso significa que todos os seus pecados que você já cometeu são perdoados, são apagados. Ele te dá um novo começo, Ele te dá uma nova vida. O Paulo fala que somos uma nova criação, sabe? Criado em Jesus Cristo. E isso não é pelas obras. Não é pelas obras. Porém, versículo 10, ele continua a explicar para nós o propósito de Deus em salvar cada um de nós. A intenção dele em fazer tudo isso em nossas vidas. A razão pelo qual ele nos deu uma nova vida é isso, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus, Ele dá o presente, Ele providencia, Ele oferece, Ele transforma, Ele restaura, Ele perdoa, Ele estabelece paz entre nós e Ele faz essa parte, é a parte de Deus. Porém, nós temos uma parte. Porém, Ele fez tudo isso para que possamos entender que o que Ele quer de nós, depois de aceitar e abraçar esse presente, é que nós vivemos uma vida praticando boas obras. É que nós fazemos isso um estilo de vida, as boas obras. Entenda, cristão aqui hoje, irmão, entenda que você é chamado para agir. A vida cristã é uma vida de ação. A vida cristã é uma vida em que você está praticando a sua fé, está praticando fisicamente a sua salvação, vivendo o evangelho de Jesus Cristo. É ser transformado espiritualmente para poder ser usado por Deus fisicamente para sair dessas portas e para fazer boas obras e mudar e transformar a vida de outras pessoas através do seu poder. Você é chamado para isso, você é chamado para as boas obras. Você é chamado para se arrepender, para colocar a sua fé em Cristo, para seguir Ele por fé e obediência e para praticar boas obras. Fé, obediência, ação. Fé, obediência, ação deve ser
deve definir a nossa vida hoje. Muitos cristãos, eu entendo, eu reparo, dentro do ministério, minha experiência, que não é muito, mas com vários cristãos e várias igrejas, eu percebi que muitos cristãos enxergam esse assunto de boas obras como algo opcional, certo? Opcional, né? Opcional. Algo que eles sabem que é algo bom e que, sabe, é uma coisa boa para mim, mas eu acho que enxergam mais como uma boa recomendação bíblica do que um mandamento, do que algo que eu tenho que fazer, algo que Deus exige de mim depois que Ele ofereceu esse presente da salvação. Muitos acham que é apenas uma boa ideia, eles sabem que seria bom fazer, mas não enxergam como uma parte fundamental e essencial para a sua fé. Tito 3,14, o Paulo fala assim: quantos nossos, falando dos nossos irmãos, né, dentro da igreja, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras. Você aprendeu a dedicar-se à prática de boas obras. Ele fala, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Ou seja, aquele cristão que aceitou esse grande presente da salvação, mas não está constantemente buscando a praticar as boas obras, é um cristão improdutivo. Improdutivo. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Meus irmãos, se nós não estamos praticando as boas obras, nós simplesmente não estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos salvou. Um dos maiores propósitos da salvação de Deus é para que você possa ser transformado por Ele e usado por Ele para transformar a vida de outros através das boas obras. Em Atos 26:20, o apóstolo Paulo explica o que é o seu ministério, como ele pregava o evangelho, e olha o que ele fala sobre a sua pregação, do jeito que ele evangelizava o povo. Ele fala assim: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando boas obras, que mostrassem o seu arrependimento. As nossas boas obras são um grande sinal do nosso arrependimento genuíno. É uma prova de que você realmente foi convertido, que você realmente aceitou esse presente da salvação que Deus oferece para toda a humanidade. Irmãos, Deus não salvou você para apenas te dar uma passagem gratuita para o céu. Ele não morreu na cruz, derramou o seu sangue, para que você apenas pudesse agarrar essa passagem gratuita para o céu e falar, agora é só isso que eu preciso, é só isso que eu quero fazer. Não, Ele te salvou para poder te usar, para pregar o evangelho, para fazer boas obras, para ser a luz no meio da escuridão. Mais uma coisa um pouquinho mais pesado que o Tiago nos fala. Ele fala que as boas obras são um sinal de que a nossa fé é viva. É viva. Em Tiago 2,17 ele fala assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta. Quantos hoje quantos hoje se enganaram, espiritualmente falando? Vivendo todos os dias pensando que a sua fé é viva, só que totalmente estagnado, totalmente parado em relação às obras, indiferentes mesmo com as necessidades das pessoas ao seu redor, constantemente pensando em si e só cuidando de si. Só que o tempo todo pensando, não, eu estou bem com Deus, sabe, a minha fé é viva, o meu arrependimento foi genuíno. Hebreus 10:24 fala assim, no contexto da igreja, ele fala, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Gente, eu quero fazer isso hoje. Eu quero usar a palavra de Deus para incentivar a nossa igreja aqui ao amor e às boas obras, para que você possa entender hoje que as boas obras não são apenas uma recomendação, mas é uma parte indispensável da sua vida cristã.
temos que estar vivendo uma vida praticando boas obras. E eu quero fazer isso através do exemplo do apóstolo Pedro e João. Então, abre comigo em Atos capítulo 3, por favor. E o resto não vai estar no telão, porque a gente vai ficar mesmo nesse trecho aqui em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, começando no primeiro versículo. E eu sei que já tenho falado muito sobre esse assunto. E talvez você pense, eu já ouvi essa mensagem, eu já ouvi você falar, mas eu pergunto, mudou alguma coisa para a sua vida? Você tem colocado em prática? Você está buscando constantemente a aplicar essas mensagens, a fazer as boas obras? Se não, temos que ser relembrados, temos que ler de novo, temos que entender novamente. Eu quero tirar um pouquinho do contexto aqui rapidamente. Se você já leu Atos, até esse terceiro capítulo, você viu que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele passou uns 40 dias com a sua igreja, os seus apóstolos, instruindo essas pessoas de como funcionar como uma igreja, qual era a missão e como cumprir a missão deles. Depois disso, em capítulo 2, a gente vê realmente o Espírito Santo agindo poderosamente na vida dos seus apóstolos, da sua igreja. E eles saem evangelizando de uma forma sobrenatural, falando em vários idiomas diferentes e conseguindo, assim, penetrar o coração das pessoas, daquele povo em Jerusalém na época, através do evangelho. E fala que naquele dia 3.000 pessoas aceitaram o evangelho de Cristo e foram batizados naquele dia. Imagina, 3.000 pessoas sendo batizados num dia só. Deus estava agindo poderosamente na vida dessas pessoas. E Pedro e João eram um dos dois maiores líderes dessa igreja, certo? De milhares de pessoas. E no terceiro capítulo, versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando a receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos parar aqui. Que história maravilhosa, né? De dois homens dispostos a realmente cumprir a palavra de Deus, cumprir a missão que Deus, ou que o próprio Cristo deixou para eles. Então aqui você tem esses dois grandes homens de Deus, grandes líderes da igreja, indo para o templo para orar, às 3 horas da tarde. Enquanto eles chegam perto, eles escutam uma voz aí do lado, clamando por ajuda, por socorro. E eles param e enxergam esse homem sentado aí perto do portão que levava a pessoa para o pátio do templo. Percebem que esse homem era aleijado. E esse homem era levado, a palavra fala, todos os dias. Alguém pegava ele da sua casa ou da onde ele morava e levava ele todos os dias e colocava ele no mesmo lugar, e dia após dia esse homem apenas pedia esmola para as pessoas que entravam no templo. E provavelmente, do que nós lemos em versículo 10, esse homem tinha feito isso por talvez anos e anos. Versículo 10 fala que o povo, quando ele foi curado, o povo reconheceu ele. Ele era aquele cara que sempre estava lá. Para um pouco, imagina você na situação dele. Imagina você na posição deste homem.
Eu quero que você lembre que essas pessoas, se você tinha uma deficiência física, se você era aleijado na época em que este homem vivia, você não tinha muita esperança para essa vida. Não tinha oportunidades para trabalhar, não tinha muita ajuda e muita força dos outros. Muitas vezes essas pessoas eram desprezados e colocados para o lado e maltratados. E muitas vezes a única esperança para sobreviver nessa vida era para sentar do lado da pista, ou de uma praça, ou do templo, um lugar onde tinha um grande fluxo de pessoas passando, e pedir esmola. Imagina você nessa situação, todos os dias, dependendo em uma pessoa para te levar ao mesmo lugar, dia após dia, ano após ano. Esse homem não era um cara preguiçoso, ele não era um cara que não queria trabalhar e só queria aproveitar da bondade e a compaixão das outras pessoas. Ele era fisicamente incapaz de se ajudar. A sua única esperança era a compaixão e misericórdia de pessoas como eu e como você. Pessoas que se chamam de povo de Deus, filhos de Deus. 100% dependente na compaixão, estava completamente nas mãos de outras pessoas. E eu posso só imaginar aquela preocupação constante dele. Sabe, de acordar todos os dias e falar, cara, será que hoje eu vou receber uma quantidade pequena, mas suficiente para eu sobreviver apenas mais um dia? Imagina vivendo todos esses dias com essa preocupação, essa incerteza. Se coloca nessa situação. Mas um dia o que nós lemos aqui é que a vida dele totalmente transformou, que Jesus Cristo entrou na vida deste homem e completamente restaurou o seu corpo físico. Um grande dia, um certo dia em que tudo isso do nada aconteceu. Como? Por um ato de bondade. Uma boa obra feita por dois homens dispostos a deixar Deus, ou o próprio Jesus Cristo, agir nas suas vidas. Um ato de bondade transformou completamente a vida deste homem. E de repente toda a preocupação, toda aquela incerteza desapareceu da vida dele. Porque Pedro e João decidiram a tomar e seguir os passos de Cristo. E você? Você que se chama seguidor de Cristo, você está seguindo o exemplo de Cristo? Constantemente, diariamente buscando oportunidades para praticar apenas ou talvez um ato de bondade, que possivelmente pode mudar a história, a vida inteira, o futuro ou até o destino eterno de uma pessoa. É o nosso dever, é a nossa resposta ao receber esse presente da salvação de Deus. Nós precisamos de mais cristãos assim. Vocês concordam comigo? Você concorda que a nossa cidade aqui de Caraguá estaria totalmente diferente se todos aqueles que se declaram cristãos, e tem muitos nessa cidade, realmente colocassem em prática a missão que Jesus deu? Realmente viveu a sua vida para fazer boas obras? Você imagina como seria o nosso mundo se os cristãos hoje sentiriam o desejo de ser as mãos de Cristo, os pés de Cristo, o coração de Cristo, enquanto estamos nessa terra? Se você tem esse desejo, mas não sabe mais muito bem como colocar em prática, eu quero te dar alguns passos através disso. Se você está anotando, se prepara aí, nós temos alguns pontos específicos aqui. Como que eu posso cultivar uma vida de boas obras? O que eu faço? Volta comigo para o versículo 1. Versículo 1 fala: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. É interessante, no capítulo 2, versículo 46, talvez 47, agora deu branco. Fala que isso era uma coisa que eles faziam todos os dias. Todos os dias os apóstolos iam até o templo para orar, ou seja, eles eram extremamente dedicados ao seu relacionamento com Deus, extremamente devotos à oração. Todos os dias eles estavam fazendo certeza de que a sua vida espiritual estava ligado e conectado com Deus.
Todos os dias eles se preocupavam na leitura da palavra, no ensinamento da palavra, em oração, para manter e fortalecer essa ligação espiritual que eles tinham com Deus, sempre buscando a se aprofundar no seu relacionamento com Jesus Cristo, sempre. E é bem claro aqui dessa palavra, que eles estavam totalmente em sincronia com Deus, andando no Espírito, como nós lemos em Gálatas, né? Eles estavam realmente cumprindo o propósito de Deus, andando de acordo com a sua vontade. E gente, eu acredito mesmo que esse é o primeiro passo. Você quer cultivar uma vida de boas obras? Você quer ser uma pessoa que as outras pessoas olham para você e reconhecem, essa pessoa faz o bem, essa pessoa está sempre buscando ajudar e cumprir e suprir as necessidades de outras pessoas. Você precisa ter essa mesma sincronia com Deus. Você precisa ter essa dedicação para Ele, todos os dias em oração, todos os dias na palavra, todos os dias buscando a desenvolver o seu relacionamento com Ele, realmente prestando atenção na sua vida espiritual, buscando a Ele, porque sabe o que acontece quando nós estamos próximos dEle? Ele começa a purificar o nosso coração, Ele começa a renovar a nossa mente, de repente nós começamos a ter a mesma visão que Cristo tinha, a mesma mente de Cristo, nós começamos a enxergar este mundo aos mesmos olhos de Cristo, e Ele começa a retirar a arrogância e o egoísmo do nosso coração, que é o veneno que mata qualquer desejo de fazer boas obras que nasce em nosso coração, é o egoísmo. E Jesus, Ele quer retirar, Ele quer totalmente purificar o seu coração disso, mas não acontece sem essa mesma dedicação, essa atenção à sua vida espiritual, ao seu relacionamento com Cristo. O mais próximo de Cristo que nós temos, ou estamos, o mais que esse desejo de fazer o bem e de praticar boas obras aumenta em nossa vida. Porém, mais afastado espiritualmente de Deus que estamos, o mais indiferente nós nos tornamos. E se você está aqui, você vai estar sendo honesto com si, deixando Deus falar o seu coração, e talvez você é uma pessoa que reconhece que você é indiferente com as necessidades ao seu redor. Eu garanto que você precisa mesmo a pensar no seu relacionamento com Cristo. Eu creio que não tem como você estar bem próximo de Cristo e ser indiferente às necessidades dos outros. Então tem alguma coisa errado no seu relacionamento, porque é através de um relacionamento profundo e íntimo que flui as boas obras naturalmente. Esse é o primeiro passo. O seu relacionamento pessoal com Deus. Olha comigo no versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Aqui nós vemos o segundo passo. Nós temos que estar sempre alertos às necessidades dos outros. Reconhecer, ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, temos que ser sensíveis às necessidades, àquilo que está acontecendo ao nosso redor, das pessoas que estão ao nosso redor. Gente, eu sei como é fácil a gente ficar totalmente focado em nós mesmos. Como o Anderson estava falando aqui, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, nós temos essa luta do dia a dia. E eu sei como é fácil você ficar totalmente consumido com aquilo que está acontecendo na sua vida, que você perde oportunidades, você nem reconhece as necessidades das pessoas ao seu redor. Eu não estou julgando você, eu estou falando uma realidade, eu sei que é fácil, mas nós temos que aprender como superar isso. E isso acontece através daquele relacionamento em que Jesus, Ele começa a abrir os nossos olhos e nos dar a direção, a nos ajudar a enxergar as pessoas que estão em necessidades, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão oprimidos. Nós temos que estar alertos. Se nós não
prestamos atenção, nós acabamos buscando apenas nossos desejos, os nossos interesses, e totalmente esquecemos que Deus quer nos usar para atender as necessidades de outras pessoas. E eu parei para pensar, imagina se o apóstolo Pedro olhasse para esse homem e falasse para o João: peraí, eu estou sentindo aqui que precisamos ajudar esse homem. Mas imagina se o apóstolo João falasse: não, mas são quase 3 horas, a oração vai começar e eu não quero perder isso, você sabe que eu não gosto atrasar, então a gente tem que ir. Talvez na saída esse homem ainda vai estar aí e a gente dá uma força para ele. Ou talvez outras pessoas vão ajudá-lo e aí vai ficar tudo de boa. Imagina que grande perca seria isso. Esse homem nunca seria totalmente transformado. Mas eles falaram: não, eu sei que nós estamos fazendo o que nós sempre fazemos, temos os nossos deveres, temos as nossas obrigações, os nossos desejos. Mas dá para parar um pouquinho. Vamos dar uma atenção para esse homem, vamos ver o que podemos fazer para ele. Continuando. Versículo 6, ele diz assim: versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Para aqui rapidamente comigo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Terceiro passo, para cultivar uma vida mesmo de boas obras: não deixe o que você não tem te impedir de fazer o bem. Mais uma vez, não deixa o que você não tem te impedir de fazer o bem. O apóstolo Pedro, enquanto ele ia para o templo, ele já sabia que ele saiu de casa sem dinheiro no bolso. E enquanto ele olha para esse homem, ele já sabia que esse homem ia pedir dinheiro, algo que ele não tinha. O que ele podia ter pensado? Esse cara quer dinheiro, eu não tenho, então eu vou continuar indo em frente. Fingindo que eu nem reparei, nem sei, sabe? Outras pessoas que têm dinheiro, eles vão ajudar. Mas ele não faz isso. Ele não ficou lá concentrando naquilo que ele não tinha. Ele começa a ver o que ele tem e como que ele pode ajudar. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos a mesma coisa? Nós enxergamos a necessidade, mas só porque talvez nós não temos aquilo especificamente que a pessoa está pedindo, ou não sabemos como fazer aquilo que eles precisam que façamos, nós falamos: então não posso ajudar, eu deixo para uma outra pessoa. O que aconteceria se nós parássemos e falássemos: olha, eu não tenho exatamente o que você quer, mas tem uma outra coisa que você está precisando, como que eu posso te ajudar? O apóstolo Pedro, ele buscou uma outra forma de ajudar esse homem. E olha o que aconteceu. Ele não deixou aquilo pará-lo de praticar a boa obra. Um tempo atrás, o Aloísio, ele postou, na nossa igreja nós temos um grupo no WhatsApp. Todos que são membros estão lá, a gente manda recados e fotos e vídeos, e a gente ora um pelo outro também. E enquanto eu estava estudando isso, Deus trouxe isso para a minha mente, e Ele convenceu o meu coração. O Aloísio, um tempo atrás, uns dias atrás, ele mandou uma mensagem no nosso grupo, e eu quero ler a mensagem dele. Ele escreveu assim: boa noite, tem uma pessoa que ganhou um berço, mas não tem colchão. Alguém teria um colchão de berço usado para doar? Uma moça do Olaria, o bebê dela nasceu faz pouco tempo. Sabe o que eu fiz? Eu não respondi a mensagem, porque eu não tinha um colchão para um berço. Então na minha mente, algumas pessoas colocaram: não tenho, infelizmente não tenho, mas eu simplesmente não falei nada. Eu nem pensei 2 vezes sobre isso. Eu simplesmente pensei na minha mente: nós não temos, então não tem como ajudar. Mas voltando para pensar, se essa moça ganhou um berço é porque talvez não tinha o dinheiro suficiente para comprar. Se ela precisava de um colchão é porque não tinha o dinheiro para comprar. E se não tem dinheiro para comprar um berço e nem um colchão,
provavelmente não tem dinheiro para comprar fraldas e roupas e alimentação suficiente para o novo bebê. E eu poderia ter parado e falado: eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou. Nós temos roupinhas antigas dos nossos filhos, eu posso comprar fraldas, eu podia ter comprado um colchão, mas aquilo nem entrou na minha mente. Quantas vezes nós fazemos isso? O apóstolo Pedro, ele falou: não, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, eu quero ainda te ajudar. E o que ele tinha foi algo muito melhor do que o dinheiro. O que ele tinha era uma fé imensa de que o que Jesus podia fazer através dele para esse homem ia totalmente mudar a vida dele. Gente, e se o que nós podemos ajudar, mesmo não sendo exatamente o que a pessoa pede, pode fazer uma diferença ainda maior na sua vida? Faz sentido isso? Tipo assim, aquela pessoa pede uma coisa específica, mas você pode ajudar de uma outra forma, que iria totalmente melhorar a sua vida, muito mais do que aquilo que ela pedia. Vamos parar de focar apenas naquilo que não temos. Não deixa a falta de dinheiro impedir você de fazer o bem, porque o dinheiro é apenas uma solução temporária. O apóstolo Pedro, ele entendeu que Jesus é uma solução eterna. E é por isso que em versículo 6, terminando o versículo, ele fala: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Estamos chegando no final, mas eu quero te dar mais 2 passos aqui rapidamente. O quarto passo para cultivar uma vida verdadeira de boas obras é de fazer todas as suas obras em nome de Jesus Cristo. Todas as suas obras em nome de Jesus Cristo. Você vê aqui que o Pedro, ele não queria o crédito, ele não queria o elogio, ele não queria nossa, você é o cara, muito obrigado. Ele começa com: em nome de Jesus. Deixa eu falar para você rapidamente o que está por trás do que eu estou fazendo. Não é pelo meu próprio poder, não é pelo meu próprio desejo, isso vem de Jesus Cristo. É Cristo que vai te curar, é Cristo que me enviou para este lugar para mudar e transformar a sua vida. É o poder de Cristo me influenciando e agindo através de mim. O alvo número 1 das nossas vidas, quando nós estamos praticando boas obras, é para apontar as pessoas para Jesus. Porque é Jesus que muda verdadeiramente. É fazer com que as pessoas entendam que foi Cristo que enviou, que meio que montou e trabalhou para que aquele momento fosse possível. É Cristo ajudando eles. É Cristo que te enviou para mostrar o amor e a compaixão e a misericórdia e a bondade de Jesus. Que nós não estamos aqui só porque nós temos esse poder. Faça tudo em nome de Jesus, cada boa obra. E versículo 7 é interessante. Versículo 7 e 8 diz assim: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Naquele momento ele anda pela primeira vez na sua vida. Salta pela primeira vez, depois de muitos anos, ele tem uma vida transformada. Sabe o que ele não fez? Ele não se ajoelhou e se prostrou diante do grande Pedro para adorar ele. Qual foi a resposta dele? Ele saiu louvando e adorando a Deus, porque a forma com que o Pedro praticou essa boa obra apontava para ele, para Deus, e não para a sua própria vida. Nós estamos aqui para fazermos boas obras para a honra e glória de Deus, não para as nossas próprias vidas. Versículos 9 até 16, lê comigo e vamos terminar. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende?
Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Qual é o último passo? É de aproveitar cada oportunidade dessa para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe que muitas vezes quando nós praticamos uma boa obra, a pessoa fica grato. A pessoa fica sensível, sabe? E muitas vezes essa pessoa está naquele momento disposto a ouvir aquilo que você tem para falar. Você já ganhou a confiança dessa pessoa pelo ato que você fez. E quando a pessoa confia em você, ela vai dar ouvidos àquilo que você vai falar. Aproveita aquela oportunidade para exaltar Jesus Cristo, para pregar o Evangelho, para falar sobre o pecado e arrependimento, mas como o perdão vem por meio do sacrifício de Jesus Cristo e que todos que nele crê terão a vida eterna. Aproveita esses momentos. Quantas vezes que eu já ajudei pessoas e acabou o momento e aquela pessoa foi para aquele lado e eu fui para o outro e eu pensei, naquele momento eu poderia ter falado sobre o porquê, a razão pelo qual eu fiz aquilo. Mas eu perdi tantas oportunidades, eu não quero fazer isso mais. Aproveita cada oportunidade. Em conclusão, eu falo para vocês, e vocês já sabem isso, que existe pessoas como este homem nessa história, que nós encontramos diariamente. Tem pessoas ao nosso redor que estão em depressão, que estão oprimidos, que estão sofrendo, que estão desprezados, que estão sendo maltratados, aquelas pessoas que estão sozinhos, aquelas pessoas que não têm ninguém, que não têm esperança para essa vida, e que passou muitos anos nessa condição. Tem isso ao nosso redor, e nós temos que entender que da mesma forma que Deus usou Pedro e João, Ele quer nos usar. Talvez Ele não vai te dar o poder para fisicamente curar alguém, mas Ele pode te dar a sabedoria e as palavras certas para curar a pessoa emocionalmente ou espiritualmente. Ele quer te usar, mas você tem que ter essa disposição, você tem que ter um desejo de viver o propósito da sua salvação, de sair daqui e buscar e procurar oportunidades para mudar vidas através do poder de Jesus Cristo. Temos que ter esse desejo, faz parte da nossa vida cristã. Mas quantas vezes nós acabamos fazendo as mesmas coisas? A gente entra na igreja, a gente senta, a gente escuta uma mensagem, cantamos um pouco, damos um pouquinho de dinheiro, sabe, para ofertar e dizimar, e voltamos para nossa casa e não pensamos em mais nada além de nós, e a semana toda é só o que eu quero, o que eu preciso, quais são os meus alvos, meus sonhos, meus objetivos, e nós deixamos e perdemos muitas oportunidades de ser usado por Deus para totalmente transformar vidas lá fora. Nós somos o corpo de Cristo, igreja. Igreja, nós somos o corpo de Cristo. Isso significa que nós temos que seguir a cabeça, que nós temos que seguir Jesus Cristo, que é a cabeça, que nós temos que ser as mãos e os pés e o coração, os ouvidos, os olhos. Nós temos que colocar isso em prática. Um ato, um pequeno ato, pode totalmente fazer, ou pode fazer uma diferença na vida de alguém que você jamais pode imaginar. E sabe que pode ser num certo dia, enquanto você está fazendo o que você sempre faz, num certo dia enquanto você vai para o trabalho, num certo dia enquanto você está estudando, num certo dia enquanto você está com a sua família, pode ter uma grande oportunidade na sua frente, mas basta você tirar a atenção de si mesmo, olhar para o lado, e usar aquilo que Deus te deu,
para fazer uma diferença, para a honra e glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero seguir esse exemplo. Eu quero ser usado mais pelo Senhor. Eu sei que eu tenho que tomar esses passos. Eu sei que eu tenho que me aproximar ainda mais do Senhor. Me dedicar ainda mais à sua palavra, em oração ao Senhor. Eu sei que eu tenho que prestar menos atenção em mim. Começar a buscar, a reconhecer quais são as oportunidades divinas que eu tenho ao meu redor para ajudar e para fazer as boas obras. Senhor, me capacita para usar todos os recursos que o Senhor tem me dado, seja recursos físicos ou espirituais, para fazer boas obras, para que as pessoas possam enxergar o Senhor, a sua compaixão, o seu amor e o seu poder. Me dê sabedoria, Senhor, para aproveitar cada oportunidade de falar sobre o seu Evangelho, porque sei que o seu Evangelho realmente é o poder da salvação. Que eu possa impactar as pessoas e o mundo ao meu redor. Não só eu, mas essa igreja. Cada pessoa que estiver aqui, nos dar um grande e profundo desejo de viver uma vida que constantemente pratica as boas obras. Mais uma vez eu te agradeço por este exemplo. Que o Senhor possa nos ajudar a aplicar essa palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Amém. Vamos nos levantar. A gente tem mais alguns minutos antes de encerrar o culto. A gente sempre canta uma música no final para te dar um tempo para você refletir sobre aquilo que você ouviu, para te dar um tempo para responder à voz do Senhor, aquilo que Ele está colocando e falando ao seu coração. Fica à vontade, pode cantar, pode ficar sentado, pode vir aqui para frente, se ajoelhar, pode orar por si mesmo, pode orar por uma outra pessoa. Mas que Deus possa nos dar esse desejo de verdade, que como uma igreja possamos realmente mudar a nossa cidade. Fica à vontade neste momento.